Olá para todos, meu nome é Francisco Menezes, professor de Direito Penal no Supremo Concursos, e você que está estudando para a prova de delegado de Polícia Civil, preste atenção em algumas dicas de crimes contra a dignidade sexual. Este título 6 do Código Penal, reformado em 2009, é de cobrança constante nas provas, principalmente de delegado de Polícia Civil, pela pertinência temática relacionada à função do delegado no seu dia a dia. Olha, 4 artigos são os mais cobrados deste título. O estupro, a violação sexual mediante fraude, que caiu até mesmo na questão dissertativa de delegado de polícia de Pernambuco, há pouco tempo atrás. O artigo 217-A, que traz o estupro de vulnerável, e o artigo 225, com a ação penal para estes crimes, para o capítulo 1 do título 6. Senhores, no crime de estupro, do artigo 213, nós temos o constrangimento de uma vítima, a conjunção carnal ou a ato libidinoso diverso, através de violência ou de grave ameaça. Primeiro, a gente precisa perceber que no crime de estupro, os meios de execução serão violência, que é a aplicação de força física, ou grave ameaça, que basicamente é a promessa de um mal injusto, grave e futuro. O agente, através desses meios, quer constranger, significa obrigar, forçar, submeter a vítima a realizar ou a permitir que com ela se realize conjunção carnal ou ato libidinoso diverso. A conjunção carnal é a expressão que diz respeito à cópula vaginal, enquanto ato libidinoso é qualquer ato que visa satisfazer a libido, a concupiscência, o desejo sexual. Portanto, no crime de estupro, através da imposição de força física ou através da promessa de um mal injusto, grave futuro, o agente vai obrigar a vítima a realizar com ele cópula vaginal ou algum outro ato que vise satisfazer a sua libido. Esse é o crime de estupro no Código Penal, lembrando que atualmente pode ser praticado de qualquer pessoa contra qualquer pessoa, uma vez que não mais persiste aquela redação anterior à Lei 2015 de 2009, que dizia que estupro é constranger mulher à conjunção carnal. Não. Hoje é perfeitamente possível que o sujeito ativo seja homem ou mulher e o sujeito passivo seja igualmente homem ou mulher, apesar de que algumas situações serão extremamente improváveis. Lembre-se que questão tormentosa diz respeito ao contexto no qual, em um mesmo cenário fático, em um mesmo contexto fático, o agente constrange a vítima à conjunção carnal e a ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Nesse contexto, a doutrina majoritária e a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores diz que haverá um só crime de estupro, por ser um crime, por ser o estupro um tipo misto alternativo, ou seja, possui 2 verbos núcleos distintos, constranger a conjunção carnal e constranger ao ato libidinoso, né, 2 modalidades distintas, entretanto, a prática das duas no mesmo contexto fático não leva a uma pluralidade de crimes. Finalmente, é perfeitamente possível que o estupro aconteça mesmo se o agente não tocar a vítima. Porque, perceba, a consumação do estupro se dá na modalidade conjunção carnal com a penetração vaginal. Agora, na modalidade praticar outro ato libidinoso, o agente pode obrigar a vítima a praticar atos libidinosos na frente dele e o estupro estará consumado, mesmo que não haja toque entre o autor e a vítima. Ok? Agora, perceba. No artigo 215, nós já temos o que nós chamamos de estelionato sexual. É a violação sexual mediante fraude. É aquele crime que existe quando o agente, através de fraude, porque fraude é, nesse contexto, qualquer meio utilizado para enganar a vítima, tem com ela conjunção carnal ou ato libidinoso diverso. O artigo 215 diz que o crime aqui é ter conjunção carnal ou ato libidinoso através de fraude ou qualquer meio que dificulta ou impeça a livre manifestação de vontade. Os exemplos clássicos são, vamos imaginar, um médico, ginecologista, que para satisfazer a própria libido,
Lembrando que esse elemento subjetivo será o que vai determinar a existência de crime. Para satisfazer a própria libido, ele realiza determinadas condutas que não são próprias do exame ou do procedimento que ele vai determinar. Ou então, vamos imaginar um sacerdote de alguma religião qualquer que, para satisfazer a sua libido, convence a fiel que determinados milagres acontecerão em sua vida se ela o satisfizer sexualmente. E nesse contexto, haverá violação sexual mediante fraude do artigo 215. Agora, já o estupro de vulnerável do artigo 217-A é um crime que ocorre quando o agente tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com menor de 14 anos ou com pessoa deficiente mental que não pode manifestar manifestar o correto consentimento, ou com alguma pessoa que por qualquer razão não pode manifestar resistência, não pode resistir. Portanto, são 3 espécies de vítima para o estupro de vulnerável. E perceba que, tanto na violação sexual mediante fraude, que nós acabamos de ver, quanto no estupro de vulnerável, não há necessidade de qualquer violência ou grave ameaça. No crime do artigo 215, existe a aplicação de alguma fraude ou de algum meio que diminua a defesa, a resistência, que dificulte a manifestação da vontade da vítima. Enquanto que no estupro de vulnerável, nós temos um agente que tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com determinadas vítimas. Vítimas que são vulneráveis, vítimas que são frágeis por conta de alguma situação fática ou por conta da sua própria natureza. E os exemplos do artigo 217-A, eu repito, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14, estupro de vulnerável. Ou com algum deficiente mental que não pode manifestar um correto consentimento, que não tem discernimento para a prática do ato, estupro de vulnerável, e também a prática de alguns desses atos sexuais com uma pessoa que por qualquer razão não pode manifestar resistência, como por exemplo, uma pessoa que está desacordada, porque foi drogada, ou enfim, porque acabou acabou bebendo demais e apagou em uma festa, né, como se cogitou que supostamente aconteceu em um Big Brother, apesar de, naquele contexto, o crime ter sido esclarecido de forma contrária, de que não foi um estupro de vulnerável. Algumas perguntas são também difíceis de se responder jurisprudencialmente, mas hoje são respondidas, como, por exemplo, e se a menor de 14 anos já tiver experiência sexual pretérita? Se, inclusive, vamos imaginar um menor de 14 anos, um menino de 13 anos que tem sexo com uma mulher de 18, ela pratica estupro de vulnerável, mesmo naquele contexto, ele tendo experiência sexual e ela não? E a resposta é sim, ela pratica estupro de vulnerável. A 3ª sessão do Superior Tribunal de Justiça se reuniu no 2º semestre de 2015 e decidiu, em um julgado histórico, que a experiência pretérita é completamente relevante para a tipificação do crime. É crime de estupro de vulnerável, mesmo que a vítima já tem experiência sexual, não cabe prova, portanto, da ausência de vulnerabilidade. Mas cuidado, se o agente não souber da idade da vítima, ele estará em erro de tipo, e o erro de tipo exclui o dolo. E como não existe estupro culposo, não haverá fato típico. Então, é impossível alegar a ausência de vulnerabilidade, entretanto, o erro de tipo ainda exclui o dolo e excluirá também o fato típico. Finalmente, o artigo 225 do Código Penal fala da ação penal nestes crimes. A ação penal, via de regra, é pública condicionada à representação do ofendido. Com um detalhe muito importante. Se a vítima é menor de 18 ou pessoa vulnerável, a ação penal será pública incondicionada. Isso é o que diz o artigo 225.
A um primeiro olhar, fica parecendo que, no estupro praticado contra maior de 18, a ação penal será pública condicionada à representação. O mesmo se diz no atentado violento ao pudor. Entretanto, no estupro de vulnerável, a ação penal será sempre pública incondicionada. Uma vez que o artigo 225, repito, diz que a ação é pública condicionada à representação, exceto quando a vítima é menor de 18 ou pessoa vulnerável. Como a vítima seria vulnerável em todas as hipóteses do artigo 217-A, já que esse é o estupro de vulnerável, aqui a ação penal seria sempre pública incondicionada. Mas cuidado com essa afirmação. O STJ decidiu, no final de 2014, existe só uma decisão nesse sentido, mas ela já é cobrada em provas, já foi cobrada em prova de delegado de polícia, que a pessoa vulnerável, que se refere ao artigo 225, não é toda e qualquer vítima de estupro de vulnerável, e sim aquela pessoa que é vulnerável por sua própria natureza, que é vulnerável porque de forma permanente, melhor dizer dessa forma. Não seria, portanto, pessoa vulnerável aquele indivíduo que, por um motivo transitório, não pode manifestar qualquer resistência, não pode manifestar a sua vontade. Então, uma pessoa que está drogada e desacordada não seria vítima de estupro de vulnerável, mas não seria pessoa vulnerável a que se refere o artigo 225. Ou seja, a ação penal seria pública condicionada à representação nesses casos. Pública incondicionada seria somente quando a vítima é permanentemente vulnerável, ou seja, uma deficiente mental que não pode, manifestar o correto consentimento. Essa interpretação do artigo 225 está hoje na jurisprudência do STJ, embora também seja bastante polêmico. Esses e vários outros assuntos nós abordamos com muito mais profundidade nas nossas aulas do Supremo, preparando você para ser delegado de Polícia Civil, para a sua futura profissão. Um abraço e eu te vejo no curso.